Fala pessoal do Tamanda Cast, sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro episódio. Eu me chamo Isaac e nós estamos aqui com o nosso entrevistado Gesiel. Esse é o episódio 1, espero que vocês aproveitem. Então, Gesiel, primeiramente, muito obrigado por comparecer aqui à nossa entrevista. Se apresente para o pessoal, para o público, quantos anos o senhor tem? Boa tarde, Isaac. Boa tarde, pessoal. Eu sou Gesiel, coordenador disciplinar da ETI Almirante Tamandaré. Tenho 32 anos, né? Estou na escola desde sua fundação, em 2017. Bem, Gesiel, me conta um pouquinho do senhor, da sua história, assim. Quem são seus pais, de onde o senhor veio? Sim, eu nasci em Porto Nacional, né? Meus pais vieram para Palmas no ano de sua criação, em 1989. Minha mãe estava grávida de mim. Então, assim, como Palmas ainda estava no início, foi necessário ir para Porto Nacional, que era a cidade vizinha mais próxima, para um hospital que tinha uma estrutura já melhor, né, para eu nascer. Então, eu só fui lá, nasci e voltei para Palmas. Mas minha origem é de Palmas, né? Sempre morei em Palmas, meus pais também. E a gente sempre foi daqui. A família dos meus pais é de Porto Nacional, as famílias os familiares da minha mãe de Mato Grosso, né? Então, sempre tive mais contato com a família do meu pai, porque foi daqui de próximo, de onde a gente sempre morou. Entendi. Então, eles já moravam aqui na época quando ainda era Goiás, né? E aí só permaneceram aqui na criação do Tocantins. Que bom. E na sua infância, o senhor falou que é de Palmas e tudo mais. O senhor brincava bastante? Como é que era? Conta aí pra gente. Não, Isaac, nunca fui. Sempre fui da paz. Na minha infância, nos colégios, na verdade, eu passei por muitos colégios, né? Eu estudei sempre assim, numa escola, porque a gente se mudou muito. Então, eu acho que o máximo que eu estudei assim, de forma contínua, foi 2 anos seguidos no colégio. Então, variou demais. Aí, mudava de um colégio, acabei mudando 2 vezes para Porto Nacional, então mudei para lá também. Então, variou muito as escolas, mas sempre fui um aluno que era extremamente avesso à confusão, avesso à briga. Sempre fui muito quieto, muito na minha, tímido, inclusive. E sempre assim, escola para mim era para estudar, somente. Não fazia muitos amigos, não tinha muita relação interpessoal, assim, era mais estudo. Eu era aquele tipo de aluno que ficava focado o tempo inteiro, a aula inteira. Não conseguia me desprender. Se um colega me chamasse a atenção para falar alguma coisa, espera aí, depois a gente conversa. O meu papo era esse. Então, assim, não era muito de bagunça, não. Na adolescência, como é que o senhor era? Rapaz, foi exatamente como eu fui na minha infância. Eu acho que, assim, eu me projetei para ser uma pessoa que procurava coisas que me trouxessem paz, né? Sempre gostei muito disso. E, assim, algumas pessoas falam até que eu não tive infância, porque na minha infância, na minha adolescência, eu gostava de relacionar com pessoas adultas, né? Não gostava, algumas falavam, é metido, mas não era, porque eu sempre procurei ter pessoas que pudessem me ajudar de alguma forma, né? Que pudessem ter uma experiência maior que a minha, que tinha alguma coisa positiva para me auxiliar, para me ajudar. E eu via que as pessoas, geralmente da minha idade, estavam mais preocupadas com brincar, com passar o tempo. Então, assim, eu não tinha muito esse tipo de preocupação. A minha preocupação, o meu foco, era querer ser uma pessoa melhor, querer construir um futuro melhor para mim, para minha família. Então, assim, por esses motivos, eu acabei me relacionando mais com pessoas mais velhas, né? Sempre gostei muito de ouvir, pouco de falar e mais de ouvir. Então, assim, isso acabou que foi o que me direcionou a minha vida na adolescência. Então, não dei trabalho para os meus pais, não fui de ficar saindo de festa. Muito simples, ótimo. E o que acontece? A gente sabe que com 18 anos tem o alistamento militar obrigatório, certo? Como é que foi isso? O senhor tinha planejamento de seguir na carreira militar? Como é que era? Na verdade, eu nunca tive essa ideia, eu não sei se nós, por sermos um estado novo, era muito desconhecido, né, da maioria das pessoas. E aqui em Palmas, também uma capital, uma cidade nova, não era muito difundido, apesar de ter base do Exército e da Marinha aqui, eu nem conhecia, eu nem sabia, né? Então, eu nem sabia, na verdade, que existia Marinha aqui, por exemplo. Mas o que eu fiz, o que aconteceu? Quando eu fiz 18 anos, que eu fui obrigado a ir para o alistamento militar, eu fui lá no Exército, né, na Junta Militar primeiro, depois no Exército, me alistei.
E aí de lá eu fui direcionado para a Marinha. Foi aí que eu descobri que existia Marinha em Palmas. E aí passei pela primeira fase, até então não queria, eu já tinha iniciado a faculdade, né, lá católica. Em 2009 eu iniciei a faculdade em janeiro ou fevereiro, alguma coisa assim. E aí de lá eu entrei nesse processo de alistamento. Né, e tem várias etapas, aí marcou para ir na junta militar, depois para ir no exército. Depois quando foi para ir, né, para a Marinha, já nas fases finais, que lá na seleção perguntaram se eu queria, eu falei que não tinha vontade porque no momento eu estava fazendo faculdade e eu sabia que ia atrapalhar minha faculdade porque o serviço militar obrigatório você tem que ficar no recrutamento lá, né? No período, então eu ia ter que interromper minha faculdade e não era minha vontade no momento. Então o que eu fiz? Solicitei lá uma pessoa que conversei lá na Marinha, pedi para me dispensarem. E ele falou, não, tudo certo, você vai ser dispensado. Só que no dia da dispensa, um oficial que Tava de mau humor. na verdade, ele conversou com os conscritos que estavam pré-selecionados e ele viu que algumas pessoas não tinham perfil, né, que não daria certo. Então, o que ele fez? Ele pegou, escolheu os 2 lá e falou, vocês não vão mais. E eles queriam ir. Mas ele falou, vocês não vão mais porque não tem nada a ver com o que a gente quer. E aí ele falou meu nome, mandou me levantar e que eu serviria no lugar dele. Eita! E aí eu fui pego pelo laço. Então eu fui, me sentei lá e fui servir. Essa seleção foi uns 3 meses antes de servir, né? Mas como eu fiquei para a segunda turma, que entraria na Marinha em agosto, eu consegui concluir o primeiro semestre da faculdade, tranquei a faculdade e fui servir. Aí fui para Brasília, fiquei lá, foi a primeira vez que eu saí de casa, né? Fiquei longe da família, mas foi algo assim, depois, parando para pensar, eu fui ver o tanto que foi positivo na minha vida. Até então eu fui assim um pouco desgostoso, só que isso é uma coisa que eu sempre falo para as pessoas, e às vezes até cito esse exemplo para falar. Muitas vezes a gente está fazendo uma coisa que a gente não gostaria, mas nem por isso a gente tem que deixar de fazer bem feito. Né? Sim, nem por isso a gente tem que fazer de qualquer jeito. Ah, eu não quero estar aqui, eu vou fazer. Para te dar um exemplo, a minha turma eram 90 e algumas coisas, não me recordo, mas era algo próximo de 100 pessoas, né, que tinha do Brasil inteiro, eram acho que 15 daqui de Palmas e o restante de Brasília, Goiás, Minas Gerais, outros estados. E dessa turma toda a classificação geral ficou o primeiro colocado. Então, sim, eu não fiz o negócio simplesmente porque eu não queria, eu ia fazer mal feito. Se eu tinha que estar ali, eu sabia que o meu ano obrigatório, o período é 1 ano. Então, aqui no ano eu ia fazer bem feito, ia sair de cabeça erguida e ia seguir minha vida. Então, fui lá, cumpri o serviço militar obrigatório, saí como primeiro colocado do curso, vim para Palmas. E a minha intenção era simplesmente terminar o ano, voltar para a minha faculdade e, né, sair da Marinha. Só que o que aconteceu? Existia a possibilidade de engajamento, só que a quantidade de vagas era muito pequena, porque não tinha. Então, assim, só que a Marinha sempre valoriza o mérito da pessoa. Sim. E como eu fui primeiro colocado de curso, eu tinha a opção, se caso eu quisesse, engajar. Né? E como eu consegui uma liberação junto com o comandante para estudar mesmo estando fazendo serviço militar obrigatório, que não era comum na época, eu consegui conciliar o estudo com o trabalho. Então, eu fui estudar, fazia faculdade, o que eu fazia? Ia para o trabalho, trabalhava no quartel, na Capitania Fluvial do Araguaia e Tocantins. Pela manhã e à tarde, à noite, quando eu estava de plantão. Eu conseguia trocar com um colega, ele ficava para mim, eu ia para a faculdade, depois voltava, ficava de madrugada e continuava outro dia. Então eu vi que dava para conciliar e como eu só tinha nível médio até então, sim, e o mercado de trabalho é um pouco complicado, e eu vi na Marinha uma possibilidade de eu, engajando, continuar a trabalhar e estudar ao mesmo tempo. E fazer faculdade. Exatamente. Aí como teve essa possibilidade de engajamento, dei uma vaga para Palmas. Eu fui a pessoa que engajou, então eu engajei e continuei na Marinha por mais um tempo. Eu não compreendi direito. O que é engajamento? O engajamento funciona assim, o serviço militar obrigatório, ele é normalmente de 1 ano. Né? Na verdade, o serviço militar obrigatório é 1 ano.
Só que a Marinha, ela aproveita o serviço da pessoa por até 8 anos, que esse é o engajamento que ele é feito ano a ano após o período militar obrigatório. Sim. Só que, obviamente, com a quantidade bem mais resumida de pessoas, né? Não entra com aquela quantidade total de pessoas que entraram no serviço militar obrigatório. Então, são assim, pessoas que a Marinha identificou, que pode prestar um serviço, que pode continuar ajudando a Marinha de alguma forma. E aí, né, para não ficar aquela rotatividade, ela engaja alguns dos melhores e eles vão trabalhando por até o período máximo de 8 anos, onde se encerra esse serviço militar temporário, que a gente fala, né, que é o serviço militar temporário. Entendi. Mas essa questão de o senhor não esperar, ter que se alistar, o senhor imaginava que ia ser quando? Que o senhor ia realizar esses seus sonhos assim? O que o senhor queria ser quando era uma criança, resumidamente? Na verdade, eu acho que me faltou um pouco de orientação em relação a isso. Eu nunca pensei muito assim, em relação a uma profissão específica. Acabei me decidindo mais quando já estava no finalzinho do ensino médio. Que eu acabei optar por fazer a faculdade de Ciências Contábeis. Mas aí fiz a faculdade, e aí meu projeto era continuar na Marinha somente até eu terminar a faculdade. Então, assim que eu estava terminando a faculdade, me preparando para sair, falei, vou pedir baixa assim que eu conseguir um emprego na minha área para trabalhar com isso. Aí só que eu tive que fazer o certificado do CRC, né, que é o Conselho Regional de Contabilidade, a prova. E a prova eu fiz, acho que se me falha a memória, assim que eu terminei. Terminei em dezembro e no início do ano eu fiz a prova. Consegui passar na prova de primeira, né, que é o que me habilitava a exercer a profissão. E aí ainda estava na Marinha, né? Sim. Aí eu ia sair, só que aí um encarregado meu me falou que a Marinha tinha um quadro de oficiais da Marinha, onde ele pegava profissionais com nível superior, né, pessoas com nível superior que poderiam ser aproveitados na Marinha. Então eu decidi concorrer a essa vaga. Até então era algo bem complicado, também inviável pela situação e por eu ser um marinheiro já, né, também os marinheiros dificilmente conseguiam estudar. Então assim, acabou que foi tudo muito novo, até para a Marinha também. Eu saí de recruta para fazer a prova para oficial, mas fiz o processo todo, tal, resumidamente, que é um processo bem longo, mas eu consegui uma das vagas, né? Não era para Palmas, era para Brasília, mas eu consegui uma das vagas, fiz o curso. Quando finalizou o curso, também fui primeiro colocado, fui o destaque da turma, né? E só que a vaga era para Brasília. Então, e aí até me falaram, não, solicita para ir para Palmas, só que a vaga já era exclusiva para Brasília, então não tinha nem como. Mas no dia para minha surpresa, no dia da minha formatura, o almirante, que era o responsável, comandante do 7º Distrito Naval, me chamou e falou que ia me dar de premiação por eu ter sido o primeiro colocado de destaque e mandar para minha cidade, para Palmas. Isso para mim foi uma alegria imensa, porque eu nem esperava voltar para Palmas, né? E voltei para Palmas, voltei para a capitania onde eu já servia. Tava de bom humor, então, né? Porque, poxa, você já tinha se formado com mérito, né? Ali, algo que já é um reconhecimento. E aí ele ainda te deu o prêmio pra voltar pra casa, sendo que a vaga já era pra ficar em Brasília mesmo, né? Exatamente. E aí o senhor ainda voltou pra Palmas. Voltei para Palmas, servi, mas concluí o meu tempo de serviço, né? Que era dos 8 anos do período de serviço militar voluntário. Então fiquei esses 8 anos, concluí aqui em Palmas. Para mim foi excelente, que era onde eu já morava, eu já conhecia a OM, né? Então assim, para mim foi tudo de bom. Foi. Então, só alegria. Mas o senhor falou, né, dessa questão de recrutamento e tudo mais. Eu, por exemplo, não faço ideia de como é que funciona essa questão de você se alistar e aí você vai para a Marinha. Como é que funciona isso? Como é que foi a sua experiência? No serviço militar, quando você vai se alistar na junta militar, sim, no caso nosso de Palmas, que não tem aeronáutica, só tem das forças militares, só a Marinha e o Exército. Sim. Então, assim, a junta militar direciona para o Exército, que é onde a OM maior, né? Então, assim, a Marinha vai para lá, para dentro do Exército e faz juntamente com o Exército essa seleção, esse processo seletivo. E aí lá eles escolhem, né, os melhores, faz o teste de aptidão física, faz algumas provas teóricas também.
e de lá saem algumas pessoas que é a maior parte direcionada para o Exército, porque eles têm um efetivo maior, e uma parte menor para a Marinha. Mas como é que funciona essa divisão de ir para o Exército e para a Marinha? Lá tem uma... Primeiro, eles, na entrevista que te fazem, eles te perguntam, né? Você tem a opção de ir para o Exército ou a Marinha? Então, assim, na minha época, quase ninguém conhecia a Marinha. Então, a maioria, quem queria, escolhia o Exército. Exército. Né? E quem não queria, eles direcionavam, né? Porque nem sempre tinha voluntário suficiente. Então, mesmo algumas pessoas falando que não era voluntário, como era o meu caso, eu era direcionado para a Marinha ou para o Exército. Daí eu entrei nesse contingente que foi direcionado para a Marinha, mesmo sem ter muito conhecimento. Esse medo de não querer se alistar, eu até tenho esse medo, sabe? Porque eu não tenho vontade de seguir carreira militar, só que aí acontece que eu fico pensando, poxa, ficam falando que se você falar que não quer ir, eles te mandam. E se você falar que quer, eles, esse aqui não presta não pra ir. Como é que é isso? É verdade? Depois que eu entrei, eu fui trabalhar na divisão de pessoal, inclusive eu era uma das pessoas que auxiliava no processo de seleção. Então, assim, depois acabou que mudou muito, né? As coisas foram evoluindo, as pessoas também. E hoje eu vou te dizer que praticamente não existe isso de a pessoa, não quero e vai mesmo assim, ou não quero e vai direcionado sem saber de nada. Hoje a pessoa, geralmente, via de regra, são pessoas que são voluntárias. A pessoa escolhe, opta, até porque já está mais conhecido, né? Tanto a Marinha como o Exército. Nós já estamos em uma cidade e um estado que tem mais conhecimento sobre essas forças, sobre o trabalho delas, então assim, já tem um interesse maior. Então hoje praticamente não existe esse problema. Geralmente quem vai é quem é voluntário. O senhor falou dessa questão de ser oficial e recruta. Até me veio aqui à cabeça que eu queria te perguntar, inclusive, como é que essas divisões dentro da Marinha? Eu não sei como funciona. Na Marinha, como funciona? Quando entra no serviço militar obrigatório, é marinheiro recruta. Sim. Que no Exército é equivalente a soldado. Depois que você engaja, vira soldado engajado ou marinheiro RM2, né? Que o RM2 significa que é um marinheiro temporário, do quadro temporário, não é do quadro definitivo. E aí depois, mas dentro da Marinha, falando assim hierarquicamente, depois do marinheiro vem o cabo, terceiro sargento, segundo sargento, primeiro sargento, suboficial, aí guarda-marinha, segundo tenente, primeiro tenente, que foi isso aí com esse cargo, né? Com esse posto de primeiro tenente, e capitão-tenente, capitão de corveta, capitão de fragata, capitão de mar e guerra, aí vem os almirantes, né? Contra-almirante, vice-almirante e almirante de esquadra, que é o último posto, que é o comandante-geral da Marinha. Não sei como o senhor memorizou isso, mas parabéns. Só o fato de já saber todas essas hierarquias já é um avanço. Eu mesmo não fazia ideia disso. Mas como é que funciona essa questão de ser marinheiro temporário e permanente, assim, definitivo? Sim, a Marinha existe 2 quadros de servidores, né, temporários. Ele para a praça, né, que é o serviço militar obrigatório, através dele, com engajamento ou não. E para oficiais, né, que para oficiais você obrigatoriamente tem que ter um nível superior em alguma área de interesse da Marinha, né, e aí você faz a prova e concorre com as pessoas daquela área, da sua área que você escolheu, né, para uma determinada qualidade que a Marinha já pré-determina anteriormente, e aí você entra nessas 2 modalidades. Sim. Agora, se for de carreira, você precisa fazer a prova. Tem algumas formas, escola naval, colégio naval, né? Onde a criança, a partir de 14, acho que um ano que completa 15 anos, se não me falha a memória, ele consegue fazer essa prova para entrar, ou já com nível superior também, você pode fazer o concurso para entrar e aí servir a Marinha e seguir a carreira. Então esse é o quadro definitivo da Marinha. Entendi. Bacana. Me tirou uma dúvida, então, até vocês que estão aí assistindo, que tinham essa dúvida, assim como eu, agora vocês estão sabendo como é que funciona essa questão dos quadros da Marinha. Mas e para entrar na escola, como é que funciona? Como é que os instrutores disciplinares da nossa escola são selecionados? Sim, aí até falando um pouco sobre isso, como eu entrei, né? Como eu entrei na escola. Quando eu estava no meu penúltimo ano, acho que em 2016, final de 2016, a Marinha fez uma ação cívico-social chamada Aciso, que foi uma reforma de uma escola de Palmas, se me falha a memória, a escola foi Antônio Gonçalves. É uma escola que estava numa situação
falando de estrutura, de prédio que estava um pouco complicado, e a Marinha veio fazer essa ação. E nessa ação eu fui junto com o meu comandante, né, para participar da ação. Veio o almirante de Brasília, e aí a gente estava nessa ação, e nesse dia o secretário municipal da Educação apresentou um projeto de escolas com parcerias militares, né? Eu até confesso que quando eu ouvi falar disso, né, eu achei tudo muito bonito, mas achei algo muito distante da realidade. Achei que era mais uma promessa assim, de política, uma coisa mais... Sim, que acontece bastante hoje em dia, a gente pode até perceber. Então, assim, confesso que até... Mas aí passou, acho que foi no finalzinho do ano, quando foi em janeiro, o comandante me falou: Gesiel, a escola vai sair, vai dar certo. Eu falei: o senhor tem certeza? Tem. Ele: não, vou passar um dia lá contigo, vou te mostrar o prédio. E aí um dia ele me trouxe, a gente passou e viu o prédio, a escola estava em construção, era um prédio que já estava em construção, mas tinha sido parado, e foi retomada a obra para essa finalidade, né, da escola. E aí ele falou, realmente estava em andamento, e aí conseguiram, né, viabilizar a parceria através da Sociedade dos Amigos da Marinha, junto com a Prefeitura Municipal de Palmas. E aí, como foi viabilizado, precisava de alguém, né, que era egresso da Marinha, que tinha algum contato com a Marinha, para conseguir auxiliar no projeto, que era onde a parte da Marinha que ia entrar, que era justamente com a parte disciplinar da escola. Entendi. E aí acabou que coincidiu muito a minha baixa ser no dia 31 de maio, a escola foi inaugurada no dia 27 de junho. Então, assim, eu saí de lá, vim direto para cá. Ele me perguntou se eu queria, se eu poderia abraçar esse projeto, ajudar, participar, né, na coordenação. Eu falei que sim, né, estava saindo de lá, então deu muito certo. Saí de lá justamente no início do mês, eu já vim para cá, que não foi para dentro da estrutura, a gente ficava lá na Secretaria Municipal de Educação na época, mas já pensando nas coisas e organizando para a inauguração da escola, que já viria a acontecer no início de agosto, né? Entendi. Com alunos. Então foi aí que eu entrei. E aí nessa etapa também a gente sabia que ia precisar de um corpo de profissionais para ajudar, né? Que entra os instrutores. E a gente, junto com o comandante, com a presidente da SOAMAR, fizemos a seleção dessas pessoas e entraram para nos ajudar, né? Para cuidar dessa parte disciplinar. Entendi. E sobre os instrutores, como é que eles vieram parar aqui? SOAMAR, o que é SOAMAR? Como é que funciona? Como é que sai da Marinha e vai para SOAMAR? A SOAMAR, que é a Sociedade dos Amigos da Marinha, são pessoas que têm algum tipo de ação, alguma relevância para a Marinha, né? Que faz alguma coisa relevante, que utiliza o nome da Marinha e que vem engrandecer a instituição. Então, na nossa cidade existe essa associação. Acho que, se não me falha a memória, tem em todos os estados, né? E nós, no Tocantins, também temos. E essa sociedade que conseguiu firmar, porque a Marinha é um órgão federal, a Prefeitura é um órgão municipal, ficava um pouco inviável por questões burocráticas, né, para assinar esse termo. Então, através da SOAMAR ficou mais fácil, né? Então, a SOAMAR entrou com essa parte. E a seleção dos instrutores também foi através da SOAMAR, junto com o comandante na época, né? Porque tinha o contato, tinha referências para falar sobre as pessoas que foram egressos, né? Para conseguir selecionar um pessoal que pudesse ajudar de alguma forma. E aí foi assim que se deu o processo. Bacana. E como é que faz para entrar na SOAMAR? Qualquer pessoa pode entrar? Não, tem que ter relevância para Marinha, marinheiro. Como é que entra? Tem que ter... Você é convidado? Exatamente. No caso, ou a capitania, no caso aqui de Palmas, ou a própria SOAMAR faz a indicação, né, da pessoa, eles votam, aprovam, se a pessoa realmente tem alguma relevância para a Marinha, né, então eles escolhem, eles indicam, e aí, caso seja aprovado, faz geralmente uma cerimônia na capitania e faz a premiação e entrega a medalha dos SOAMarinhos, né, que é a Sociedade dos Amigos da Marinha. Caraca, que coisa legal. Mas sobre a nossa escola agora, a gente sabe que o senhor já passou por muita coisa dentro da Marinha, muita experiência lá, que inclusive eu quero que o senhor me conta daqui a pouco. Mas eu queria saber, o senhor trabalha com muita gente aqui na escola, né? O senhor lida com muitas pessoas. O senhor
acha que durante lá a sua formação na Marinha, o senhor teve esse preparo para saber lidar com pessoas, essa questão das relações interpessoais? Na verdade, sim. Principalmente na minha segunda passagem, que foi quando eu fiz o curso de oficiais, né? Que o quadro de oficiais da Marinha, geralmente ele tem um posto de liderança, né? Então, assim, eu tinha um departamento, eu cuidava da divisão do STA, né? Que é o setor do tráfico aquaviário da Marinha, né? Da capitania. Então, assim, tinha as pessoas que trabalhavam comigo no meu setor, e a gente conseguia coordenar essa parte da segurança do tráfico aquaviário aqui de Palmas e Tocantins, né? E, na verdade, a Marinha, na minha época, a capitania, ela cuidava do Tocantins inteiro, de parte do Maranhão, parte do Pará e parte do Mato Grosso. Caraca, era bem grande, Depois né? acabou que distribuiu, eu acho que, se não falo em memória, o Mato Grosso para uma região e o Pará para outra, mas a gente cuidava disso tudo. Então, assim, a gente sempre teve que lidar bastante com o próprio pessoal, né, que trabalhava com a gente, como com o público também, porque a capitania aqui de Palmas, como é uma capitania, né, voltada para o tráfico aquaviário, a gente atendia o público para questões de regularização de embarcação, habilitação para você pilotar a embarcação e a fiscalização do tráfico em si, no lago, que nós estamos à margem do lago, né, a capitania à margem do lago, Sim. e de todos os rios, todas as águas do Tocantins, onde é navegável. Caraca, bem legal. Esse trabalho da capitania eu não sabia até julho, praticamente, que é que eu descobri que você vai na capitania para você poder utilizar uma canoa, poder pilotá-la, poder fazer essas coisas. Eu achei que não, que você comprava a canoa, aí que você lia o manual que vinha junto com ela. Poxa, agora eu já posso dirigir, mas não é assim, né? Precisa ser habilitado exatamente igual no carro, né? No veículo. Sim. Inclusive, existe a diferença para pilotar uma embarcação pequena, uma canoa, por exemplo, e para você pilotar uma moto aquática, né? Que é exatamente igual moto e carro, são carteiras diferentes. Então, são habilitações diferentes que você precisa ter. É bacana. E tem bastante fiscalização ali, né? Pelo lago, o pessoal fica navegando ali, olhando para ver se tá tudo certo. A capitania aqui é bastante atuante em relação a isso. O tempo inteiro tem alguém de plantão cuidando da fiscalização das águas. Bacana. Agora voltando para a questão de escola, de colégio, eu andei vendo que ali pelo refeitório, pelo pátio, tem umas fotos do colégio e da escola naval, que em futuros vídeos apresentando a escola a gente poderia até mostrar para o público como é que é, assim, o interior aí dessa região. Mas eu queria entender como é que faz para entrar no colégio naval, na escola naval, tem diferença? Explique para nós, Gisele. O Colégio Naval, são crianças, né, que entram, adolescentes, se me falha a memória agora, geralmente 14 anos, tem que ter completo no dia da incorporação. Então, você pode até fazer a prova com 14, mas na incorporação tem que ter 15. Né? Então, entra no Colégio Naval, de lá você já vai para o ensino médio e sai com um ensino profissional, né? A escola naval, ela já é para pessoas que já entram com nível superior, né? Que é aquela outra situação que eu falei. A pessoa já tem um nível superior, entrou, então já vai direto para a escola naval. Fez a prova, foi aprovado, já vai direto para a escola naval. E como é que faz essa inscrição para o colégio naval? Tipo, eu posso me inscrever? As pessoas podem se inscrever? Tem uma data? Como é que funciona isso? Pode. A Marinha, no site dela, né, divulga as datas das provas, né? Esse ano, se não falo em memória, já aconteceu a prova. Mas no ano que vem vai ter novamente. Aí a Marinha divulga a data, você pode entrar no site, fazer sua inscrição e fazer a prova. Ainda nós não temos a prova aqui em Palmas, então a pessoa que tem interesse de fazer, acho que se não falo em memória, o lugar mais próximo é em Brasília. Então tem que se deslocar para Brasília para fazer a prova. Inclusive nós temos alguns alunos que estão estudando, estão se preparando para isso, para no ano que vem fazer a prova, né? Nós estamos nessa expectativa de ter nosso primeiro aluno que é aprovado para fazer colégio naval. Sim, mas tem que estar no 9º ano, na época de fazer a prova, né? Não é relacionado muito se bem que acaba que com 15 anos, obrigatoriamente, vai estar no 9º ano, né? Mas o que está lá é que você precisa ter 15 anos na data da incorporação, pelo menos 15 anos, não pode ser mais velho. Bem justo, na verdade, nessa questão da idade. E eu queria saber,
Agora, queria entender como é que foi essa questão do seu curso de formação dos oficiais. Por quê? Porque aqui na escola a gente teve um curso de formação de fiscais. Eu, inclusive, fiz parte da segunda turma do Cefat, né, que é o curso de formação de fiscais da nossa escola Almirante Tamandaré. Inclusive, matérias muito legais, né? Muito legais. A gente conheceu bastante gente, foi incrível. Inclusive, se você faz parte da nossa escola e está nos assistindo, e tá ou no oitavo ou vai estar no nono ano que vem, no momento de fazer a inscrição, né, para o Cefat, procurem entender porque é muito legal. E foi, inclusive, quando eu consegui conhecer um pouquinho da história do Gesiel e o senhor falou pra gente do curso de oficiais, né? E agora conta pra gente um pouquinho mais sobre isso. Começa do começo, quero entender tudo, como é que funciona isso. Sim, na minha época, como funcionou? O curso, eu fiquei sabendo da vaga, né, em primeiro momento era uma análise curricular, o que para mim não me ajudou muito, porque eu era recém-formado, eu tinha acabado de ser formado, então assim, meu currículo era muito pobre, né, não tinha experiência profissional, não tinha curso de especialização, mestrado, não tinha nada. Então, assim, eu fui assim dos últimos, dos pré-classificados para fazer a prova, que é a entrevista junto com a banca lá presencialmente em Brasília. Sim. Então, assim, fui dos últimos. E aí até nem tinha muita esperança justamente por conta disso, porque era algo bem complicado. Praticamente eu tinha que ir muito bem, meus colegas iam muito mal. Parecia ser bem distante, que nem a nossa escola aqui tá. Hoje em dia aqui bem plena, bem incrível, né? Exatamente. E outra coisa que também era para mim assim um pouco difícil, por eu ser marinheiro, né? Então, assim, não tinha o histórico de um marinheiro se tornar um oficial. Então, isso aí era algo bastante complicado de acontecer. E aí, mesmo assim, fiquei lá num dos últimos, mas consegui ir para a próxima etapa, que era a etapa da prova. E na etapa da prova eu consegui muito bem. E foi uma prova muito difícil. Então, assim... Caiu o que na prova? A prova é justamente sobre as matérias, conteúdos relacionados à minha área profissional, que era ciências contábeis. Sim. Né? Não tinha assim, vai cair sobre um assunto específico. Era uma habilidade abrangente. Então, assim, acaba que até para você estudar era um pouco bem difícil. Porque não tinha um direcionamento. Não, vai cair sobre isso, como tem concursos geralmente. Né? Na minha época não aconteceu isso. Acho que se me fala em memória, até agora, hoje tem, mas na minha época não teve. Então aí eu consegui fazer uma boa prova, estava bem difícil, meus colegas não conseguiram o mesmo rendimento e isso acabou viabilizando a minha entrada. Eram 3 vagas, eu não estava nem dentro dos 3, né? Eu só estava dentro dos classificados, mas mesmo assim depois eu consegui ser o segundo, né? Dentro das provas, e como eram 3 vagas eu acabei entrando. E aí, mas o curso de oficial é um curso bem bacana. Foi lá em Brasília, no CIAB, Centro de Instrução e Adestramento de Brasília. Né, a gente ficou um período lá. O meu curso tinha homens e mulheres, inclusive era 70% eram de mulheres. Né, tinha áreas de contabilidade, administração, odontologia. Então eu achei que era todo mundo das ciências contábeis que fazia aquele curso. Não, tinha cada um de um pedacinho, por isso que era tão pouco as vagas. Ciências, exatamente. Ciências contábeis era só 3, mas tinha outros cursos, administração, direito, odontologia. Tinha outros cursos, eram 5 ou 6 cursos. No total formaram uma turma de 40 oficiais. Né? Então a gente ficou esse período lá em Brasília, se formou. Aí todos permaneceram em Brasília, só eu que voltei aqui para Palmas. Meus colegas estão lá até hoje, porque como eu já tinha um período de marinheiro, então assim, eu completei os 8 anos e saí. E eles que entraram não eram da Marinha, então eles continuam até hoje. Eles estão lá em Brasília servindo, estão todos lá. Bacana. Mas agora que o senhor falou, é um curso. Tem como reprovar nesse curso? Imagina, eu entrei, passei escafedendo, que nem o senhor passou, por exemplo, na pré-seleção. Passei ali quase em terceiro, né? Que eram só 3 vagas. Passei em terceiro, mas entrei. E aí, ótimo. Aí eu reprovei. Isso pode acontecer? Eu reprovo no curso? Na verdade, não foi nem terceiro, porque eles chamavam o dobro da quantidade de vaga que era preciso. Então, era o 6º, eu era o último mesmo. Mas... no meu curso não tem, né? Todos passaram. Eu não tenho conhecimento se teve alguma situação de alguém que reprovou. Né? Na minha turma todos passaram.
Até porque assim, não existe uma média para você passar ou para você reprovar. O que vai acontecer é que essas notas que a gente adquire ao longo do curso, seja ela nas provas teóricas ou seja através do conceito, né, que é a sua apresentação, a sua desenvoltura, né, o seu comportamento, juntam tudo isso e dá uma média final, que nessa média final vai conseguir classificar hierarquicamente do primeiro ao último, né, do 01 ao 040. Da mesma forma que aconteceu aqui na nossa escola, né? Foi exatamente a mesma coisa. Teve uma prova final, inclusive, se você pretende virar fiscal, se prepare para essa prova final, porque ela é surpresa, ela é do nada, mas ela vale a pena, porque é dessa forma que a gente vai acabar escolhendo os melhores aqui da nossa escola para poder representar, né, os nossos alunos, para poder liderar, dar exemplo, que é a nossa escola em geral, né? Ela dá um exemplo para várias outras escolas. O nosso sistema de ensino é muito bom, né? Inclusive é muito exemplar. A equipe diretiva, ela é bem comprometida e dizendo assim, como um aluno, cara, como os professores são bons, né? E como os professores assim da nossa escola, os professores lá do curso de oficiais eram bons, tinha professores, como é que funcionava? A gente tinha professores muito bons, excelentes. A gente tinha muitas matérias, diversas matérias, a maioria voltada à parte da marinha, né? Marinharia, né? Estudo de navios, tramitação de mensagens, vários assuntos, mas sempre relacionado à marinha, né? Então, assim, era um pouco puxado porque a gente acabava que fazia algumas atividades físicas, né, durante o dia, e no início do curso, principalmente, a gente estudava bastante à noite, até 2, 3 horas da manhã, com a aula mesmo. Então, assim, isso no início era um pouquinho puxado, né? Você tinha pouco tempo para dormir, mas... Pouco, era bem daquele jeito. Até porque o curso é um período curto, não é um período muito longo, então... Quanto tempo? Se não me falha a memória, a gente ficou uns 2 meses. Não é rápido. 2 meses e meio, o curso de oficial, foi algo assim. O de recrutamento foi mais longo, mas o de oficial era mais curto. Então precisava ser bastante proveitoso para não perder muita coisa. Sim. Então aí foi isso que aconteceu. E a gente, no curso, tinha professores muito bons mesmo, cada um na sua área, e aí conseguiram orientar a gente para a gente formar uma turma bacana de oficial. Legal, mas agora eu tenho que fazer uma pergunta. Tem algum episódio que o senhor lembra assim, que não vai sair da sua memória nunca, que o senhor passou e, meu Deus do céu, que te marcou assim? Tem vários. Pode começar a contar alguns deles. Mas, assim, eu acho que o principal, assim, que foi o motivo da gente rir bastante, foi no curso de formação, a gente tinha a matéria de ordem unida, né? A gente fazia os movimentos que a Marinha, eu executo, os movimentos marciais, e aí o que acontece? Teve um dia que a gente estava em deslocamento pro rancho, e aí a gente tinha que descer cantando e marchando. Naquele sol. Ainda bem que não era tal, mas... Nesse dia foi à noite. Nesse dia foi à noite. Inclusive não estava todo mundo a bordo, só estava no quartel algumas pessoas, acho que talvez uns 12. Sim. E aí a gente desceu cantando, como de costume, e uma pessoa que era, cada dia tinha um xerife liderando, né, no grupo. Uhum. E a xerife, ela ainda estava no início, não tinha muito conhecimento, aí ela dando os comandos, né, e a gente descendo marchando. Então, assim, chegava o momento que tinha que dar o comando de ir em direção à esquerda, marche. E ela se perdeu, porque ela não sabia muito bem esse comando. Ela falou, vire à esquerda. Em 300 metros. Vire à esquerda. E aí a gente tava escuro, tudo escuro, e do nada a gente ouve o grito do capitão. Pô, aluno, você é GPS? Aí a gente se descontrolou, todo mundo caiu na risada. Porque foi um negócio... Primeiro que o comando dela já foi muito engraçado, porque era um comando que não existia. E segundo, o capitão gritou do nada, apareceu do nada. Bem, naquela noite assim. E aí foi assim, algo bem marcante, bem engraçado. E eu me lembro que o senhor contou pra gente, né, no curso de formação, sobre um negócio de sobrevivência. Que o senhor falou umas coisas lá, conta aí pra gente de novo, que já me falha a memória sobre como é que curso foi. De sobrevivência, né? Isso. A gente ficou 2 dias na selva, no mato. A gente desceu. Primeira coisa, a gente teve que se preparar para descer,
né, e todos ganharam um equipamento, né, completo, com a mochila grande, com os materiais que seriam necessários para utilizar. Não poderia levar nenhum tipo de comida. Então a gente, antes de descer, teve a vistoria, né, do material de todo mundo para ver se realmente não estava levando. Tivemos que fazer um trabalho bem puxado, que foi o de isolamento de todos os materiais com saco plástico, onde a gente precisava tirar o ar, né, colocar bem a vácuo mesmo para não ter, para conseguir flutuar com esse material. Então, assim, fizemos uma caminhada de 7 quilômetros, todo mundo carregando as suas mochilas, descendo, chegamos lá. Pesada a mochila, né? Daquele jeito, porque 2 dias na selva. Bastante pesado, material que tinha que levar era muita coisa, né? E aí descemos, algumas meninas, como a maioria eram meninas, tinham um período que não conseguiam levar, então os homens tinham que revezar, né? Levando 2 mochilas, uma atrás e uma na frente. Era aproximadamente 35 quilos cada mochila, né? Então, 35 quilos nas costas. Bem parecido assim com a mochila para passar o dia todo aqui na escola, né? Com tanta matéria, daquele jeito, inclusive, bem abrangente. E aí descia todo mundo junto. Nós tivemos que sair com uma colega simulando que ela tinha sofrido um acidente, então tivemos que sair com uma delas na maca. Com a mochila. Aí, no caso, foram 4, né, levando a maca e uma outra pessoa levando a mochila dela, que ela foi deitada na maca. Ou seja, 70 quilos. Exatamente. E aí a gente ficava fazendo revezamento, só entre os homens a gente ficava fazendo revezamento das mochilas. E aí descemos com a menina na maca e chegamos. Foi uma caminhada bem longa, eu acho que paramos umas 2 vezes, né, porque o peso é bastante grande. Bem pesado. E aí, no meio do mato, aí chegamos lá, fomos montar um acampamento, a sala de aula era no mato, né, a sala de aula no meio do mato. No meio do nada. Inclusive, Um quadro branco, assim, de folhas, né? Algo bem natural mesmo. eu acho que o instrutor levou colocou numa vara, assim, umas cartolinas, ele ficava passando, então o que tinha era lá. Mas o restante não tinha mais nada. E aí, né, inclusive, nós ficávamos sentados assim no chão, uma árvore que tinha caído. Sim. E em cima da gente tinha uma abelha, não me esqueço disso. E essa abelha ficava atacando. Não é aquela abelha que ferrou, mas é aquela abelha que fica incomodando o cabelo. E as meninas sofreram muito com essa abelha, né? Principalmente elas, porque as abelhas ficavam entrando o tempo todo. E aí, não podia, tinha que seguir a aula. E aí a gente teve a primeira aula, a primeira instrução de sobrevivência. A gente dividiu em 4 grupos, né? Dividiu a turma inteira em 4 grupos, cada grupo ficava num local específico, onde não tinha contato com os outros grupos. Mas cada grupo foi orientado, né, o que fazer para sobreviver. Sim. Ganhou uma quantidade de água por grupo, que a gente tinha que administrar essa água. A gente tinha que ter a consciência de economizar, né? Justamente para simular uma situação real de escassez de água, que você tem que se virar, né? Tem que dar um jeito de sobreviver. Então, assim, racionar e limitar o máximo que você pudesse para conseguir administrar e fazer todo mundo chegar no dia final, que era o objetivo. Sim. Né? E aí a gente ganhou também alguns animais, né, para a gente se alimentar. E aí eu me lembro desse episódio, nunca vou me esquecer. Não, meu Deus, cada imagem, meu Deus. E aí a gente utilizou esses animais para sobreviver, a gente acendia o fogo, né, consumia esses animais e bebia água. E tivemos que construir o abrigo com ponchos, né, uma mini lona que a gente ganha, cada um tem a sua, a gente conseguiu juntar dos 10 integrantes de cada grupo para fazer um abrigo, né? Então, assim, porque lá é bastante frio, na época que estava era bastante frio. Então, a gente deitava, à noite ficava sempre, fazia um revezamento, né? Para uma pessoa ficar de plantão vigiando o abrigo. Então, ficava alimentando o fogo e vigiando o abrigo para não ter nenhuma intercorrência. Entendi. E aí, a volta, passamos 2 dias assim, e a volta, lá existia um revezamento de xerife o tempo inteiro. E essa ação foi a última do curso, né? Foi no finalzinho do curso já. Então, até então, a gente ficava fazendo revezamento de xerife. Quando foi para voltar, quando concluiu o período de sobrevivência, o capitão já falou, Gisele, a partir de agora, o seu xerife é eterno, porque você é o 01, então a partir de agora não tem mais revezamento de xerife. Então, eu voltei como xerife da turma, comandando a tropa, e aí, a partir desse dia, não teve mais revezamento. Fui o xerife até o final do curso. E a ração? A ração militar daquele episódio. Me lembra, mano? E desse eu me lembro. Eu sou um pouco chato para comer, né? Eu sou um pouco bem chato, na verdade. E a gente ganhou uma ração de sobrevivência
onde cada ração ela tinha um sabor específico. Então teve gente que ganhou de arroz, teve gente que ganhou de salsicha, feijoada, macarrão, teve vários sabores. E aí no dia, Deliciosa. uma panela grande, a gente, dessa água que a gente tinha que administrar, jogava água dentro da panela e cada um foi orientado a jogar a sua ração lá, que era só uma panela bem grande para todo mundo. Então todo mundo jogou, virou aquela salada de sabores. Uma delícia. Eu falei, não vou conseguir. E aí cada um tinha um copo, né, que essa ração era líquida, né, e você bebia nesse copo. Então, e aí o capitão mandava todo mundo pôr e todo mundo tinha que consumir, né? E aí eu fui lá na fila, coloquei, mas eu confesso que eu não consegui, eu tive que jogar fora. Tô bebendo. Passei, eu joguei fora, mas não deu pra... Eu não consegui encarar. Passou fome. Passei fome, só fui comer no segundo dia, quando a gente foi comer os animais. Então, é isso resumidamente, Gisele. Foi muito bom te entrevistar, foi muito bom te conhecer e saber um pouquinho das pérolas dessa vida, assim. Mas agora eu queria te fazer uma última pergunta. O que o senhor tem a dizer para os alunos, assim, da nossa instituição e talvez até quem quer entrar, quem está saindo agora? O que o senhor tem de dar para conselho para seguir carreira militar ou não militar também, assim, de vida, por todas as experiências que o senhor contou pra gente? O que eu digo, assim, tanto para os nossos alunos, como para, porventura, quem venha nos visitar que queiram pertencer à nossa escola, fazer parte da nossa escola, é que nós somos uma escola bem nova, né? Uma escola que tem apenas 5 anos, mas com a mesma quantidade de tempo bem pequena em relação comparado às outras escolas que nós temos no município, nós somos uma escola que tem conseguido ter um êxito, um resultado bem positivo. Sim. Né? Graças a Deus, nosso trabalho tem sido reconhecido pela sociedade, com resultados também das provas que a escola vem participando. Né? Então, assim, a nossa escola, quando iniciou, existia aquela dúvida, até para a gente também que estava começando, sem saber como é que a gente ia trabalhar efetivamente, porque era algo novo, né? Nós não éramos da parte da educação. Né? Então, assim, era um desafio para a gente também. Por sorte, nós conseguimos começar com apenas 500 alunos, depois no ano seguinte que a gente foi aumentando, então assim, a gente foi conseguindo uma experiência, foi conseguindo ir amadurecendo, foi conseguindo melhorar as nossas ações e melhorar o nível da nossa escola. Mas a nossa escola conseguiu resultados bem expressivos. Nossa escola é pautada por duas questões que são extremamente importantes, que é a primeira, o resultado pedagógico, né, a aprendizagem, que é o principal, e o segundo, que é a parte de disciplina, né? A organização da nossa escola, que é uma organização que a gente preza bastante, que é justamente para facilitar o ambiente, né? Facilitar e propiciar um ambiente favorável ao aprendizado. E eu sempre falo que a hierarquia, a disciplina, ela é uma organização da liberdade, né? As crianças nossas não deixam de ser livres, não deixam de poder se desenvolver da forma que tem que ser. Mas é uma organização que a gente faz para propiciar e para favorecer o aprendizado. Então, assim, não tenham medo, né? Quem quer estudar na nossa escola, não se preocupe em relação a isso, que é algo que a gente preza pelo direito, pela liberdade das crianças, mas que a gente sempre puxa para eles terem responsabilidade, né? Para eles saberem que o estudo precisa ser levado a sério, com compromisso, com responsabilidade. E só assim a gente vai conseguir alcançar os objetivos que a gente quer. Acabou de sair o resultado do IDEB agora. Né? Com pouco tempo nós conseguimos ficar entre os melhores, né? Tanto na primeira fase como na segunda. Na segunda fase a gente conseguiu alcançar o segundo lugar. Ficamos apenas 2 décimos atrás do primeiro colocado. Então, assim, foi um resultado bastante positivo. E num cenário de pandemia, né? Um cenário que estava todo mundo afastado das escolas, tendo aula virtual. Então, assim, foi bem complicado, mas graças a Deus conseguimos esse resultado positivo. Então, o que a gente faz aqui é justamente para isso, para conseguir ser uma referência no nosso município, no nosso estado, com uma educação de qualidade, com alunos que estão sendo preparados para ser pessoas de bem, pessoas civilizadas, pessoas que têm um autoconhecimento, né, que têm uma autodisciplina, que é outra coisa que a gente fala muito, porque as crianças precisam ter o senso de responsabilidade, de compromisso, independente de alguém cobrar. Né? A disciplina tem que ser
própria, né? A pessoa tem que fazer o que é correto porque ele sabe que é correto, e não porque tem alguém Pelo bom senso, né? Exatamente. Então, isso é ter autodisciplina. Então, esse é o nosso objetivo e é o que a gente tem trabalhado para isso. Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado bastante do nosso primeiro episódio do Tamanda Cash. Nos vemos no próximo episódio e até mais. Até mais. Tchau, pessoal.